Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Desde criança a gente tá meio que acostumado com o universo da televisão. A gente pode até não estar assistindo, mas sabe que ela sempre vai estar lá, né? Menos aquela época, por exemplo, que de noite os canais meio que davam uma descansada de programação e deixavam aquelas telas lá paradas, né? Tipo assim, voltamos às 5 horas da manhã. Tinha algumas vinhetas clássicas disso. Até amanhã. Mas mesmo para colocar que estamos fora do ar, né, a emissora tem que estar no ar, porque o que está faltando, na verdade, é programação. Mas só que teve um único dia, em que a toda poderosa e muitas vezes odiada também Rede Globo saiu do ar. Mas a Globo saiu do ar, você pensa quanto dinheiro que ela recebe para ficar no ar, quanto que ela lucra estando no ar, qual será que foi a coisa que fez ela sair do ar, né? Pois é. Nesse vídeo eu vou te contar essa história e você vai ver que, na verdade, isso é bem comum até os dias de hoje. É hoje, no Nerd. De início já vamos combinar um negócio aqui que eu sei que tem muita gente aqui que ama e odeia a Globo, né? E na verdade eu não tô nem aí pra Globo. Tipo, eu não gosto nem desgosto. Pra mim é café com leite, né? Mas acho que não dá pra gente negar que ela mudou um pouco como a gente vê informação no Brasil, né? Tipo assim, tanto pro bem quanto pro mal. E isso não foi um negócio que aconteceu do nada, né? Na verdade, começou como um jornal que foi idealizado pelo Irineu Marinho, que era pai do Roberto Marinho, que depois virou presidente da empresa e tudo mais, né? Pois é, mas o negócio começou como um jornal, só que o pai dele já faleceu lá no início do projeto do jornal. Ele meio que ia virar o dono do negócio, mas colocou um outro jornalista lá e falou assim, eu tô muito novo ainda, você toma conta aí. Depois que esse cara faleceu e tal, aí a coisa foi andando, até que a Rede Globo pediu uma concessão para ser uma televisão. Você sabe, né, que no Brasil, para você ter uma televisão aberta, você tem que ter uma concessão do governo. Não é que nem abrir um canal do YouTube, você vai lá qualquer dia na padaria, na lan house e fala assim, eu vou me cadastrar nessa nova plataforma de vídeos, né? Não é assim. A primeira vez deu um pouco errado, né, porque teve umas tretas militares aí no meio do caminho, mas no final das contas, lá em 57, o presidente JK, né, o Juscelino Kubitschek, que fez Brasília, esses esquemas tudo, né? Pois é, ele deu a concessão pra Globo virar canal de televisão. 57, por quê? A televisão, talvez você não saiba, mas ela só chegou aqui no Brasil nos anos 50. E o grande conglomerado de mídia dessa época era o Diários Associados, do Assis Chateaubriand. Então meio que ele que fez aquele movimento de começar o canal de televisão, assim... Pois é, mas no final das contas, a Globo entrou no ar em 57 e depois não saiu mais, fora esse dia que nós vamos contar aqui. E respeitosamente, mas é porque eu não consigo falar muito sério, né? Aquele meme do Faustão tá pegando fogo, bicho, nunca fez tanto sentido. Vamos lá. Tô brincando com respeito porque ninguém se feriu. Spoiler. Então tá tudo certo. No dia 4 de junho de 1976, um belo dia de sol, né, como qualquer outro, a Globo estava lá a pleno vapor em todos os prédios lá do Jardim Botânico, onde ainda era a Rede Globo, né? Só que quando deu mais ou menos às 10 horas da manhã, o que aconteceu? Eles estavam lá numa sala olhando e viram um negócio meio, uma fumacinha saindo da sala, do ar-condicionado. Não, mas hoje tá quente mesmo, né? Que tal o negócio tá até fritando o ar-condicionado aqui, a gente deve estar trabalhando, assim, no talo. Só que o pessoal meio que falou assim, fumacinha, ninguém deu muita importância pra isso, né? Só que depois, uma hora depois, mais precisamente, né, um outro funcionário olhou que numa outra sala começou a dar uma fumaça também. Falei assim, esse trem não tá me cheirando muito bem, eu acho que desse mato vai sair cachorro. Só que ninguém desesperou, ninguém se importou muito, sabe por quê? Eles tinham feito muito daqueles treinamentos de incêndio e nos últimos 2 meses, por exemplo, já tinham 5 ameaças de incêndio. Então sabe aquele negócio do mentiroso que vai contando mentira até que ninguém acredita nele? Mais ou menos isso aconteceu. Para mim, não houve incêndio até 1h10, apesar de haver um certo rebuliço no estúdio, era para mim uma troca de ordens entre a central e os coordenadores e câmeras que ficam dentro do estúdio. Mas um câmera comentou
no meio dessa troca de palavras, que estava pegando fogo. Mas o tom dele foi um tom, assim, de brincadeira, um tom amistoso, como quem está dando uma notícia para descontrair o ambiente. Só que nem eu falei, esse era um dia que tava normal o funcionamento da Globo, tava todo mundo gravando novela, estavam gravando a Anjo Mal, a novela que tava passando lá os episódios. E o que acontece? Misteriosamente, durante o Jornal Hoje, precisamente às 1h30 da tarde, a Globo misteriosamente saiu do ar. Por que ela saiu do ar? Porque dessa vez era verdade. A Globo tinha um incêndio e não era dos pequenos, não. Tinha mais ou menos umas 600 pessoas no prédio que tava lá, a fumaça começando a sair. Então você já imagina como é que deve ter sido um desespero, né? E não mais do que de repente, né? Todo mundo começou a ficar bisbilhotando para ver o que estava acontecendo. Foram chegando os curiosos, porque a fumaça começou a ficar cada vez mais forte. E aí a situação estava preparada para o que ia acontecer. O que acontece? A Globo sai do ar, mas só por alguns minutos, porque rapidamente a Globo voltou pro ar. Mas como assim? Eu não tô entendendo. Você tá falando que a Globo teve um incêndio, tava rolando um incêndio lá e ela voltou pro ar? Eu vou te contar essa história melhor para você ver assim como que o negócio gira, acontece sem a gente nem pensar como é que é. Bom, mas o incêndio começou e muitas pessoas estão desesperadas porque quando tem um incêndio, principalmente num canal de televisão, a principal preocupação do pessoal, além de sair, né, é de tentar salvar o acervo, porque isso é uma coisa muito importante, até pro que está sendo gravado ou que já foi gravado, porque a história vale muito, né? E no primeiro momento, até o Estadão, né, o jornal, ele noticiou que poderia ter começado o incêndio por causa de um computador que explodiu, mas depois eles descobriram que, na verdade, o incêndio tinha acontecido naquela primeira sala lá do ar-condicionado. Um curto-circuito no sistema de ar-condicionado iniciou um incêndio que começou às 13 horas durante a transmissão do Jornal Hoje. E apesar dos estragos, a Rede Globo ficou apenas alguns minutos fora do ar. Só que olha só, tem registros falando que, enquanto estava rolando o incêndio, os diretores meio que não estavam deixando as pessoas, os bombeiros e até as pessoas que queriam ajudar lá, os funcionários, né, a jogar água, porque a água podia estragar as fitas. E o fogo não, né? Impressionante. Só que o fogo, ele destruiu todos os equipamentos, assim, essenciais para a Rede Globo. Por exemplo, eram 6 ilhas de edição, que é como se fosse um aparelho grandão que eles pegam as fitas lá e faziam os cortes, que nem a gente faz aqui, né? Os cortes do vídeo e tal, para editar isso para ir pro ar. Os equipamentos que passavam os filmes, os equipamentos que passavam os comerciais, tudo isso foi consumido pelo fogo. Mas ela voltou imediatamente depois pro ar. Como assim? A gente só precisa deixar claro aqui que no total 10 pessoas foram hospitalizadas, mas não teve nenhuma morte, graças a Deus, então, né, foi só um susto mesmo. Só perda material, e que perda. Segundo o próprio Estadão, o jornal, né, a Globo, na verdade, assim que ela viu que o negócio ia pegar fogo, literalmente, né, ela começou a se adequar para mandar essa transmissão para São Paulo. E eu achava a mesma coisa que vocês, que o negócio não ia voltar tão cedo. Pensei que a Globo ia sair fora do ar pelo mínimo uns 30 dias e a minha surpresa, questão de horas, vocês já estavam novamente em atividade. E tudo isso apesar do incêndio ter durado 4 horas. E tem cenas, gente, de o pessoal lá que trabalhava salvando todo o material, se desdobrando para fazer isso, né? Uma coisa que eu achei até um pouco irresponsável e perigosa. É verdade. Só que tinha um programa que realmente não podia deixar de passar, que era o carro-chefe da emissora. Eu acho que inclusive é um deles até hoje, né? Que é o Jornal Nacional. E toda uma engenharia foi feita para que o pessoal pegasse as fitas de tudo que estava sendo documentado, porque, spoiler, eles documentaram tudo que estava acontecendo do incêndio para eles mesmos noticiarem isso depois, né? Um curto-circuito no sistema de ar-condicionado iniciou um incêndio que começou às 13 horas durante a transmissão do Jornal Hoje. E apesar dos estragos, a Rede Globo ficou apenas alguns minutos fora do ar, pois imediatamente as imagens passaram a ser geradas de São Paulo. Pegaram todos esses equipamentos, alugaram aviões para mandar tudo isso para uma sala, né, lá em São Paulo também, para eles veicularem o jornal. E nisso, o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin também organizaram a sua vida lá para pegar a ponte aérea para ir para São Paulo para apresentar o jornal, para falar do incêndio que tinha acontecido e tirado a Globo do ar. Isso quer saber aproveitar, fazer do limão uma limonada, né? Um mousse até de limão mais gostoso. Essa gente inventa cada coisa. E pra vocês terem uma ideia da organização que eles montaram lá, nenhum programa ficou fora do ar, tipo, não foi exibido.
E nenhuma apresentação nova, nenhum programa novo que estava planejado deixou de ser feito também. Mas vamos falar um pouco dos que se perdeu, porque não foi só nem equipamento, né? Algumas coisas, alguns programas também foram pro saco. O que me lembra, inclusive, que é ruim a gente ter bens materiais, porque bens materiais a gente pode perder a qualquer momento, a gente tá sujeito a que isso aconteça, né? Mas os bens da mente, ou intelectual, o conhecimento, é aquele negócio que não se perde. Desde pequeno a gente tá ouvindo isso. E eu queria até lembrar você da Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Olha só, você vê muitos cursos online por aí, né? Por exemplo, um curso que te ensina alguma coisa, um curso que te ensina outra, eu quero ser padeiro, eu quero ser isso aqui, né? E só que a Alura teve uma ideia tão sensacional que é pegar vários cursos, que são mais de 1.500 cursos, e colocar em um lugar, para que você tenha com uma matrícula o acesso a todos esses cursos. E lá a gente tem curso de produção de música, curso de programação, curso de criação audiovisual, pra você fazer vídeo, pra você fazer foto, pra você fazer música, pra você fazer um podcast. Gente, até curso de criatividade tem, porque eu não sei se você sabe, mas criatividade não é coisa que você, né, simplesmente nasce com isso. A gente vai treinando ao longo do tempo, vai ficando melhor nisso. Tem como você aproveitar até isso. Que coisa, não? Então eu queria deixar esse recadinho pra você dar uma olhada na grade de cursos da Alura, no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Porque lá você vê todas as informações de como você pode fazer a sua matrícula, que, por sinal, é uma matrícula que você vai fazer com 15% de desconto. Só de estar assistindo o Nerd Show, você já tem essa vantagem de 15% de desconto. Jesus toma conta, né? É uma vantagem que poucas pessoas têm no mercado, tá? Eu a garanto! Bom, mas, né, vamos falar sobre o físico e as perdas da TV Globo. Nesse momento, a Globo avaliou as perdas mais ou menos em 172 milhões de cruzeiros, o que daria por volta de uns 62 milhões de reais hoje em dia. Olha, 62 milhões em equipamentos, em 76, tá, gente? E olha só, tem um problema que tudo que não pegou fogo, né, porque não tava lá perto da sala do ar-condicionado, o fogo se espalhou, ele foi ou detonado pela água, que o pessoal tava tentando apagar os incêndios, ou até então pela fumaça. Porque, por exemplo, a fumaça também afetou muitas filmagens, porque o filme lá, que é a gravação, é um negócio que é muito sensível. E algumas obras se perderam para sempre. Por exemplo, 3 capítulos da novela Vejo a Lua no Céu, 1 capítulo de O Feijão e o Sonho e 1 capítulo de Anjo Mal. Mas ainda bem que eles conseguiram regravar, não tiveram problemas para fazer isso, né? Mas só que, olha só, você tem noção que a Globo meio que perdeu quase todo o acervo que eles tinham até 1976? Eles não tinha mais, eram, sei lá, quase 20 anos, 19 anos de filmagens. Trágico. Por exemplo, alguns capítulos de Irmãos Coragem original foram pro saco. Outra, que é O Espigão, também foi pro saco, gente. Em 2023, por exemplo, o Fantástico fez um programa falando sobre os 50 anos, né? Mas foi uma reconstituição do primeiro episódio, porque eles não têm esse episódio. Ele foi consumido pelo fogo. E tem algumas novelas e obras que simplesmente se perderam todas. Olha só. De 75, Cuca Legal. De 74, O Rebu. De 73, Os Ossos do Barão. De 72, Bicho do Mato, O Bofe e Primeiro Amor. 71, O Cafona, Minha Doce Namorada, também foi pro saco. E em 1969, Véu da Noiva. 80% dos quadros musicais lá do Fantástico, que eles faziam o pessoal lá cantar no Fantástico, se perderam. Além de todos os programas do Casos Especiais, em preto e branco ainda, também foram pro saco. Até alguns programas da Vila Sésamo entraram na roda, também nunca mais viram a luz do dia, né? Eles foram consumidos pelo fogo. Além de outros programas que a gente nem tinha ideia ainda que iam ser lançados, mas acabaram que antes de lançar eles foram queimados. A Globo foi muito criticada nessa época porque ela tinha um corpo de bombeiros próprio deles, né, que na verdade não funcionou direito, tinha um sistema de anti-incêndio também que não funcionou, mas o grande problema foi que as pessoas não acreditaram que aquilo estava acontecendo de verdade, que nem eu te falei, né? Elas fizeram pouco caso do suposto incêndio que teria, que na verdade era um incêndio de verdade. Mas o mais estranho para mim nessa história é que não é a primeira vez que tem um incêndio da Globo e definitivamente não foi a última. Em 1969 aconteceu o primeiro incêndio na Globo que detonou 20 capítulos da novela A Cabana do Pai Tomás. E adiou a próxima novela, perdeu uns episódios dela também, foi uma bagunça. Em 1971 também aconteceu um incêndio num estúdio de fotografia lá de onde ele estava, onde passava o Moacir Franco Especial, que era um programa de auditório do Moacir Franco com 300 pessoas, né? Olha o perigo. Em 2001, já no
no Projac, o Xuxa Park pegou fogo, eu não sei se você lembra disso, né? Mas eram 300 pessoas, 200 eram crianças que estavam lá dentro, e o cenário do Xuxa Park, da nave lá, ele era inflamável, então foi um grande problemão que eles tiveram que arrumar. Inclusive, uma coisa que eles falam até é que era previsto que a Xuxa entrasse mais ou menos uns 5 minutos depois na nave. Se ela estivesse lá... Putz, eu não quero nem pensar. E olha só, em 2017 também teve outro incêndio no galpão lá que eles estavam gravando a novela Deus Salve o Rei e destruiu diversos cenários, né? E a emissora começou a falar que agora, gente, é proibido a gente fazer cena com vela, com essas coisas, mas acabou que não tem muito jeito, né, gente, com fogo de verdade, porque eles fazem muito isso. E o último que aconteceu foi em 2022, em uma locação que eles faziam a novela Todas as Flores. Só que esse foi controlado mais rápido e não prejudicou a exibição da novela, né? Mas é muito estranho a gente pensar que incêndios acontecem em canais de televisão, onde tem uma estrutura muito grande, né? Não dá pra confiar, gente. A gente pode achar que o negócio é imaterial, é maior do que tudo, que é só uma empresa, mas é uma empresa feita por pessoas, né? E ainda bem que muitas pessoas se salvaram e que ficou tudo bem. Mas esse foi o único dia em que a Globo ficou fora do ar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você curtiu, ó, faz o seguinte, vem aqui, ó, dá um like, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, faz isso pra mim, hein? Que legal. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!